Boa tarde! Que pena que ainda não podemos nos encontrar de forma presencial, mas que bom que podemos nos encontrar de forma virtual para ouvir a palavra de Deus, meditar sobre ela, para cantar, para orar. Sejam bem-vindas a este nosso encontro virtual do grupo da Oase. Que seja um momento especial para também recebermos orientação através da palavra de Deus, fortalecimento para a nossa fé e que assim possamos seguir fortalecidas, firmes, fiéis ao lema da Oase: comunhão, testemunho e serviço. Que o bondoso Deus esteja conosco neste momento, nos orientando, nos guiando os passos, nos guiando na reflexão e nos dando aquilo que estivermos precisando. Iniciamos este nosso encontro em nome e na presença do Trino Deus. Deus que é Pai, Deus que é Mãe, Criador e mantenedor da vida. Deus que é Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. E Deus que é Espírito Santo, professor, guia e santificador das nossas vidas. Amém. Quero também saudá-las com as palavras bíblicas que são lema para esta semana. Palavras do Evangelho de Marcos, do capítulo 10, o versículo 45, onde diz: Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Estamos na quinta semana do tempo da Quaresma, tempo de preparação, tempo de reflexão, tempo especial para nos aninharmos no colo de Deus, buscando orientação para este tempo difícil de pandemia que estamos vivenciando. E que o Espírito Santo de Deus nos dê a sua sabedoria. Queremos também, nesse início do nosso encontro, cantar, louvar ao nosso Deus. Neste tempo de Quaresma, somos convidados a refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes. E o Salmo desta semana, desta quinta semana do tempo da Quaresma, o Salmo 51, nos convida a reconhecer
que nem sempre fazemos tudo certo. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos. Por isso nós queremos orar com as palavras do Salmo 51. Oremos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Querido Deus, com estas palavras do salmista, também nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Dá-nos, Senhor, o teu perdão, dá-nos, Senhor, a alegria da salvação e ajuda-nos a sermos melhores a cada novo dia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra do Senhor nos diz também que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim aconteça contigo, conforme a sinceridade da tua oração. Anuncie o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos mais uma vez cantar e louvar ao nosso Deus. Ao pensar que eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que atrever perceber meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e hoje salvo me alegre em sua luz. Bem ouvia falar desta graça sem par que nos deu Salvador em Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que atrever perceber meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegre em sua luz. Graça e paz. Quem diria que estaríamos um ano depois, com todas as orientações científicas, médicas, religiosas, responsáveis e éticas, na pior situação da pandemia. A expectativa era de que pudéssemos estar de volta às atividades presenciais esse ano e aos encontros dentro de uma normalidade que nós estávamos acostumados. Mas não, estamos nos aproximando dos 300 mil mortos, 300 mil famílias enlutadas, pessoas internadas em UTIs, entubadas, gente na fila de espera sem expectativa de conseguir o ar tão necessário para respirar, a falta de leitos para tratar casos menos graves, a falta de medicamentos, a falta de material hospitalar. Há um caos na área da saúde que acaba por envolver as mais variadas doenças e necessidades de internação e cuidados médicos.
inclusive por falta de profissionais da área da saúde. E a vacinação tão necessária e urgente fica se arrastando lentamente, isso em pleno século XXI, com todo o avanço tecnológico, acesso à educação e à informação. Mas continuamos e estamos quase concluindo o tempo de Quaresma. Semana que vem já vamos estar na Semana da Paixão. Quaresma, tempo de 40 dias. Foram 40 dias de chuva, 40 dias de chuva à noite, de dilúvio, de quarentena na Arca de Noé, para que houvesse nova vida. Moisés ficou 40 dias em jejum no Monte Sinai a sós com Deus. Foram 40 anos de caminhada no deserto, depois que o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. Tempo de acesso a pouca coisa, sem luxo, exageros, deserto, a tentação de desaprender a partilhar. Foi um período de educação à partilha comum. Foram 40 dias de deserto e de tentações para Jesus, a fim de evitar que a sua causa servisse ao poder religioso, político e popular. Durante 40 dias, Jesus, depois de ressuscitar, aparece aos seus discípulos e discípulas e os instrui para encaminhar a vida da comunidade. Não são para nós 40 dias, nem 40 anos, mas quase 400 dias que estamos envolvidos no distanciamento social, e alguns quase que em quarentena. O que acontece então com o ser humano, as pessoas? Vamos refletir um pouquinho, cada um para si e consigo mesmo. Nesse tempo, o que aprendi? O que percebi até aqui? No que eu mudei? Com o que me comprometi? Pertence a esse tempo 40 a leitura que nós vamos ouvir, a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 31 a 38, que encontra Jesus a caminho de Jerusalém, consciente da situação que o espera, todos os fatos e eventos da semana que vem, Semana da Paixão. Afinal, Jesus há que manter a caminhada, pois importa dar testemunho da vida que Deus quer, e não desistir e correr. Partilho com vocês a leitura, então, do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 38. O Evangelho diz assim: Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, esse terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então também eu, o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, com santos anjos, também terei vergonha dessa pessoa. Esta palavra quer nos orientar nesse tempo de Quaresma, que é tempo de busca, de encontro, e encontro deste Evangelho que Jesus ensinou. Oferece a possibilidade de tempo que nos encaminha aos passos de Jesus para segui-lo, nos convida a partilhar de sua missão de dar a vida. Quaresma é tempo de discernimento, de clareza interior, para que identifiquemos o que nos afasta e nos deixa alheios a Deus,
e o que nos impede de abraçar a sua vontade e de praticá-la na nossa vida. Todos nós somos motivados, sim, por caprichos, desejos pessoais, como lembrou Jesus. Quaresma é o tempo da gente se limpar, deletar toda a tentação de egoísmo, de poder, de riqueza, do individualismo, da indiferença que lentamente corrói os nossos valores. Quaresma é o tempo da solidariedade ativa, pois o Deus da vida não quer sacrifícios, mas Ele quer solidariedade, quer partilha, entrega e compromisso pela vida. Tempo de busca e encontro para reconhecer o nosso pecado pessoal, mas também coletivo, social, diante do projeto solidário de Deus, pelo qual Jesus deu a vida e ressuscitou. Conforme o texto de Marcos 8, o seguimento a Jesus, ser discípulo, ser discípula, implica uma mudança de caminho, de mentalidade, de forma de viver, de pensar, de crer, de amar. Envolve e transforma todas as nossas dimensões de vida. Portanto, o anúncio da paixão que estamos prestes a ouvir e do qual Jesus falou, é um bom tema para a gente refletir esta passagem do tempo da Quaresma. Jesus anuncia que vai sofrer muitas coisas e vai ser rejeitado. Está consciente do caminho de sofrimento que interpela, desestabiliza, desmascara falsidades, anunciando um novo caminho de salvação. Não tem nada a ver com o destino, mas com consequências por uma opção de como conduzir a vida. A necessidade do discernimento é um bom exercício. As palavras, os gestos de Jesus seguem uma dupla resposta. Uns se admiram e seguem Jesus, outros se escandalizam e se ofendem com a proposta de Jesus. Mesmo para Pedro, o anúncio de Jesus era um escândalo. Para Pedro, o Cristo era uma figura ganhadora, vencedora, prestígio, entronizada pelo poder. Pedro cultiva uma expectativa equivocada. Equívocos presentes também na religiosidade de hoje, qual seja, de a gente não reconhecer Deus na cruz, porque ali não se espera encontrar Deus. A prática da solidariedade ativa aproxima de Deus e das pessoas. Depois de um ano de enfrentamento da pandemia, predomina entre nós, entre o meio social, a ideia de sacrifício. Morra quem tiver que morrer. Inclusive, quando tem a ver com a caminhada de Jesus. É o destino. Afinal, precisa morrer para nos salvar. Isso é tão banal, tão irresponsável, diante do que Jesus pregou, ensinou e viveu. Deus não quer sacrifícios. Ele quer gente evitando sacrifícios desnecessários e salvando vidas. É o que Jesus fez, e por isso ele é condenado à pena de morte na cruz. Não é porque Jesus morre, mas sim porque, a pergunta não é porque Jesus morre, mas sim porque matam Jesus. É isso que devia nos preocupar e ocupar. Foi o tempo de nos darmos conta então da liderança de Jesus. Ele sim tem autoridade e nele dá para crer, diferente de nossas autoridades. O que nos pede não é agradar, mas agregar vida e cuidado. Perdemos o sentido comunitário, coletivo em muitos lugares. Está assim que cada um se vire e não importa a dor e a necessidade alheia. Importam as minhas verdades, mesmo que sejam mentiras. Perdemos o critério de nos preocupar se o que fazemos ou deixamos de fazer vai ou não vai impactar, bem ou mal, a vida das outras pessoas. E por fim, o mais sério e preocupante, o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim, se somos infectados, infectamos o corpo da outra pessoa, servimos à morte. Tudo tem a ver com a fé cristã e a sua vivência. Como ser corpo de Jesus Cristo, como ser templo do Espírito Santo, se me nego a tomar os cuidados mínimos, expondo-me a contágios e, por fim, carregando o vírus e contagiando outras pessoas, para servir à morte, negando-se a servir a vida? É a dúvida que Jesus coloca também na caminhada da Semana da Paixão, que vem logo aí. Amém.
final deste nosso encontro, convido a termos um momento em oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, a Ti nos achegamos, assim como nós somos. Tu nos conheces muito bem. Tu conheces as lutas pelas quais estamos passando. Tu conheces o nosso dia a dia, as nossas preocupações, também as nossas alegrias. Bondoso Deus, queremos Te agradecer. Agradecer pela Tua palavra que nos orienta, guia os nossos passos, nos dá orientação para as nossas escolhas diárias e nos dá ânimo para enfrentar também as dificuldades. Obrigado, Senhor, porque mesmo não merecendo, Tu vens ao nosso encontro e nos aceita assim como nós somos. Nos abraça com um abraço carinhoso de mãe e nos orienta com o conselho sábio de um pai. Obrigado, Senhor, porque sempre de novo podemos nos achegar a Ti para Te louvar e bendizer. E nós Te louvamos por tudo aquilo que Tu tens feito na vida de cada uma de nós e das nossas famílias. Obrigado pelo Teu cuidado diário neste tempo de pandemia para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos cuidando da nossa vida e também a preservar a vida daqueles que ao nosso redor estão. Dá-nos, Senhor, sabedoria para usarmos as nossas palavras e também para testemunharmos a nossa fé em nosso dia a dia. Querido e bondoso Deus, obrigado pelo dom da vida, esse presente maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, por tudo aquilo que Tu nos dás para que a nossa vida seja plena. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por Jesus Cristo que deu a Sua vida para que a nossa vida seja verdadeira. Obrigado, Senhor, pelos pequenos e grandes milagres que Tu tens feito em nossa vida e na vida daqueles que ao nosso redor estão. Dá-nos, Senhor, sempre um coração agradecido que sabe reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti, e assim viver com cuidado, com sabedoria. Bom Deus, também queremos Te pedir pela nossa vida, pela vida das nossas famílias, dos nossos amigos. Queremos Te pedir por todos aqueles que lutam neste momento com a Covid-19. Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas internadas, por todas as pessoas em recuperação. Te pedimos também, Senhor, por todos os profissionais da área da saúde que estão cansados nesta luta constante para salvar vidas. Queremos Te pedir, Senhor, também por todas as famílias enlutadas que perderam pessoas queridas para a luta contra a Covid. Não tiveram um tempo de velório, não tiveram uma despedida conforme o costume. E isso nós sabemos, Senhor, faz falta. Por isso, ó Deus, cuida de forma bem especial de todas as pessoas enlutadas neste tempo. Ó Deus, também orienta os nossos governantes para que tomem atitudes sábias para preservar a vida e também ajudar aqueles que precisam trabalhar para sustentar a sua casa, a sua família e também aqueles que precisam de um emprego. Ó Deus, Tu conheces a nossa realidade neste momento. Tu sabes quanto sofrimento enfrentamos, Tu sabes as nossas lutas, Tu sabes aquilo que precisamos. Bom Deus, em Tuas mãos nós estamos, em Ti nós confiamos e por isso Te pedimos. Ouve as nossas orações, atende as nossas súplicas e dá-nos aquilo que é melhor para a nossa vida e salvação. Senhor, tudo mais que trazemos em nosso coração, colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Senhor venha sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Que assim nos abençoe o Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todas um bom dia,
um bom restante de semana, uma celebração especial também no domingo de Ramos. Lembrando também de que podemos colocar em nossas portas um ramo verde com uma fita branca, um sinal de esperança neste tempo de pandemia. Também espero que possamos ter uma Semana Santa realmente abençoada por Deus e que assim possamos continuar cuidando da nossa vida, cuidando e mantendo, preservando a vida daqueles que ao nosso redor estão. Continuemos usando a nossa máscara, continuemos usando o álcool em gel. Quando não precisarmos sair de casa, não saiamos. Se precisarmos sair, façamos uso dos meios de proteção. Que Deus nos dê a sua paz e nos anime a viver no seu amor. Amém. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Mas tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Mas é tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quantas armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. Eu decreto que será opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue